Nós vamos ler a palavra do Senhor, Atos capítulo 6, versículo 4. Atos capítulo 6, versículo 4. Diz assim a palavra do Senhor: mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. Mais uma vez vamos repetir: mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. Amém? Os irmãos podem sentar. Meus amados irmãos, o livro de Atos é um livro que dá a continuação da igreja do Senhor Jesus, através dos apóstolos, aqui no livro de Atos. Atos, ele foi escrito justamente por Lucas, direcionado a um homem chamado Teófilo, não é? Teófilo, talvez uma pessoa muito importante ali, um romano, não sei, a Bíblia não relata quem era Teófilo, mas Lucas escreveu justamente relatando os acontecimentos, não é, do Senhor Jesus, sobre a ressurreição. Então o livro de Atos dá continuação na obra do Senhor, tá? E foi escrito justamente aí pela metade do século, ou seja, por volta de 50 anos depois de Cristo. Meus amados, se nós formos pontuar aqui, por exemplo, alguns versículos importantes para nós chegarmos em Atos capítulo 6, porque Atos capítulo 6 vai falar justamente da separação de homens para a obra do Senhor, porque os discípulos, eles já tinham sido separados, né, pelo próprio Jesus, mas quando chegou mais adiante, a obra foi crescendo. Por isso estou aplicando esta palavra justamente para que os nossos irmãos possam também adquirir um pouco mais de conhecimento, que nós, na medida do possível, a obra vai crescendo, necessita muito mais do apoio nosso. Jesus Cristo, ele escolheu 12 discípulos, e os 12 discípulos estavam juntos com o Senhor para aquela grande obra. E depois os discípulos, com as suas responsabilidades, eles continuaram com o trabalho do Senhor. Mas lá na frente, vocês vão ver que foi necessário mais pessoas para se agregar no trabalho do Senhor. Mas no capítulo 1, no versículo 8 de Atos, ali fala de poder. Os irmãos sabem muito bem, no versículo 8, eu vou só resumir até chegar no capítulo 6, diz assim a palavra do Senhor: mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunha tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até os confins da terra. E no capítulo 2, meus amados irmãos, nós vamos ver no versículo 4, que a promessa desceu no dia de Pentecoste, e todos que estavam ali, eles foram cheios. Diz a Bíblia Sagrada aqui, no capítulo 2 e no versículo 4, e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhe concedia que falassem. E no versículo 41 do mesmo capítulo, nós vamos ver que depois de uma mensagem poderosa do apóstolo Pedro, a Bíblia diz que quase 3.000 almas se converteram ali através da mensagem do apóstolo Pedro, de sorte que foram batizados que de bom agrado receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. No versículo 46 diz o seguinte: e perseverando unânimes todos os dias no templo, no partir do pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração. Então a Bíblia diz que eles perseveravam também na oração, no partir do pão, estavam juntos. Isso era a igreja do Senhor Jesus que estava crescendo, não é? Essas quase 3.000 almas, eles foram discipulados e eles estavam juntos, né? A palavra do Senhor fala que eles estavam juntos. No capítulo 3, meus amados irmãos, a Bíblia diz que Pedro e João subiam juntos para a oração.
os judeus eles oravam no templo 9 da manhã, meio-dia e 3 da tarde. Eles tinham 3 períodos de orações. E a Bíblia diz aqui, irmãos, que eles foram orar. Então aqui nós podemos ver que os primeiros discípulos, eles perseveravam na oração e eles perseveravam também na palavra do Senhor. O que dá crescimento na obra do Senhor é a perseverança na oração e na palavra. É o que dá crescimento. Por isso a gente vai ver aqui que justamente que Pedro e João estavam indo para a oração, porque não era fácil o trabalho que eles tinham que fazer em nome do Senhor. Porque lá no versículo 8 do capítulo 1, eles tinham que receber o poder para poder ser revestido e pregar o evangelho. Nós somos revestidos com poder, somos autorizados a fazer a obra do Senhor. Portanto, meus amados, aqui nós podemos ver justamente no capítulo 3 esse milagre. Mas saltando para o capítulo 4, Pedro e João são presos. No capítulo 4, no versículo 3, nós podemos ver aqui que eles foram presos e lançaram a mão deles e os encerraram na prisão até o dia seguinte, pois já era tarde. Então Pedro e João foram presos por quê? Por causa desse milagre. Eles passaram pelo interrogatório. Em que nome? Por que aconteceu aquele milagre? Então foi um tumulto também. Mas a Bíblia diz que Deus deu a vitória para Pedro e João. No mesmo capítulo 4, o versículo 4 diz: muitos, porém, do que ouviam a palavra, creram, e chegou o número desses homens a quase 5.000. No capítulo 2, no versículo 37 adiante, quase 3.000 almas aceitaram, se converteram. Já aqui no capítulo 4, já estava chegando o número de 5.000, olha só o crescimento. Mas nós vamos chegar aonde nós queremos passar para os irmãos aqui. Então, no capítulo 4, houve a salvação de quase 5.000 pessoas. Agora no versículo 24, vai dizer que os nossos amados irmãos que estavam reunidos, eles fizeram uma oração poderosa. Essa oração foi por quê? Porque Pedro e João estavam sendo perseguidos. Então os irmãos oraram, e ouvindo eles isto, unânimes, levantaram a voz a Deus e disseram: Senhor, Tu és o que fizeste o céu e a terra e o mar, tudo o que nele há. Agora, pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que falem com toda a ousadia a tua palavra. E eles começaram a orar. Essa aqui é uma oração. E a Bíblia diz, meus amados irmãos, no versículo 31, que através dessa oração, o que aconteceu? E tendo eles orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Amém? Meus amados irmãos, é através do poder do Espírito Santo, é através do Espírito Santo. Por isso nós estamos tratando aqui de diretorias. E para fazer a obra do Senhor, primeiro temos que fazer sacrificamos nossas vidas em prol da obra do Senhor. Irmãos, nós não trabalhamos de graça para o Senhor. Tudo o que nós fazemos ainda é pouco para o Senhor, porque o Senhor faz tudo por nós. A recompensa é o Senhor que nos dá de cada trabalho. A Bíblia diz lá em 1 Coríntios 15:58 que não é em vão aqueles que trabalham para o Senhor. Então quem trabalha com alegria, serve ao Senhor com alegria, não é em vão. O Senhor nos chamou para darmos frutos. O Senhor nos chamou para fazermos a sua obra. Aleluia. Mesmo você só congregando, mesmo às vezes você não participa de nenhuma diretoria, só em você congregar e você contribuir, você está na igreja, você também está dando fruto, porque a sua presença é muito importante para a congregação. O ruim é quando a pessoa não trabalha e nem congrega. Mas se a pessoa por alguma razão não quis, ou mesmo não foi chamado, mas você congregando, você já está dando fruto. Por quê? Porque você está orando pelas diretorias também, você está intercedendo por almas, você está intercedendo pela obra do Senhor.
então você está dando frutos também. Mas quando você é chamado para trabalhar, Deus te dará muito mais bênçãos, porque você está fazendo a obra do Senhor com amor e com alegria. Então, aqui no capítulo 5, meus amados irmãos, no versículo 14, não vou falar do que aconteceu com Ananias e Safiras, porque foram infiéis, eles foram os infiéis na contribuição e morreram, os dois morreram, Ananias e Safira. Não vou falar desse tema aqui, mas no capítulo 5, versículo 14, diz assim a palavra do Senhor: e a multidão dos que criam no Senhor, tanto homens como mulheres, cresciam cada vez mais. Por que a igreja estava crescendo, irmão? Porque todos estavam com o mesmo objetivo, todos estavam perseverando, todos estavam orando. Por isso, meus amados irmãos, a Bíblia diz o seguinte: maldito daquele que faz a obra do Senhor relaxadamente, desordenadamente. É aquela pessoa que não tem compromisso com a obra. Tanto o grupo grande como o grupo pequeno trabalha para o Senhor e faz uma grande obra. Mas é do grupo pequeno que cresce. Portanto, é necessário que cada um de nós vestimos a camisa, e vamos trabalhar para o Senhor. Não importa se tem uma congregação a 2 quadras, não importa se tem um ministério que está concorrendo, não. A Bíblia diz que nós não fomos chamados para a gente concorrer, não, a gente vai pregar. Nós temos nossa responsabilidade, Também não vamos buscar peixes em aquário de ninguém, não vamos convidar ninguém, nenhuma ovelha que pertence a outro redil, não. Agora, a igreja, ela está de portas abertas para receber quem quiser vir, Aí a gente recebe de braços abertos. Agora, chegar lá e dizer assim: vamos lá para a minha igreja, vamos lá que é melhor. Não, irmãos, as pessoas têm que congregar aonde se sente bem, As pessoas têm que fazer esse esforço, amém, irmãos? Então, aqui no capítulo 5, no versículo 14, a obra crescia, por quê? Por causa da perseverança, por causa da oração. No versículo 38, capítulo 5, versículo 38: e agora digo-vos, dai de mão a estes homens e deixai-os, porque se este conselho ou esta obra é de homens, se desfará, mas se é de Deus, não podereis desfazê-la, para que não aconteça serdes também achados combatendo contra Deus. Ou seja, aqui nós podemos ver justamente porque os homens, as autoridades estavam embargando a obra do Senhor, E Pedro chegou até a dizer: é melhor obedecer a Deus do que obedecer aos homens. Mas nós vimos aqui que Gamaliel, um homem doutor na lei, Gamaliel foi um homem que defendeu justamente o evangelho do Senhor Jesus e disse para as autoridades, defendendo ali os discípulos, disse: se é de Deus, não podereis desfazê-la, para que não aconteça seja também achado combatendo contra Deus. Então, se a obra é de Deus, meus amados irmãos, não adianta se levantar contra a obra de Deus, não adianta se levantar contra os ungidos, se o Deus está na obra. Porque se bem, irmãos, eu já ouvi que às vezes Deus não está onde a pessoa pensa que está. Tem lugar que Deus não está. Nós sabemos que se a obra é de Deus, ninguém pode fechar ela, ela não pode desfalecer. Se a obra é de Deus, Deus ele permitiu que fosse assim, é de Deus, não adianta, pode se levantar, pode fazer macumba, pode fazer feitiçaria, pode torcer, pode fazer o que quiser. Do contrário, quem se levantar vai estar brigando com o próprio Deus. Aí você vai ver aqui que pessoas morreram. Por isso Gamaliel diz: cuidado, porque morreu gente aí. Morreram gente, Por isso, meus amados irmãos, a Bíblia vai dizer aqui justamente que este homem chamado Gamaliel, ele era uma pessoa, doutor na lei, venerado com todo o povo, e mandou os apóstolos para fora e disse: varões israelitas, acautelai a respeito do que haver de fazer estes homens, porque antes destes dias levantou-se Teudas, dizendo-se alguém.
E este se ajuntou o número de uns 400 homens, divisão. Levantou ele com 400 homens. O que aconteceu? Não foi para frente, porque Deus não estava no negócio. O qual foi morto, e todos os que lhe deram ouvido foram dispersos, reduzidos a nada. Então, se Deus não estiver com a obra, se Deus não estiver na obra, irmão, não adianta. A pessoa vai remar contra a maré. Mas se Deus estiver, pois a obra vai crescer, porque a obra é dele. Aleluia. A obra é dele. Ele disse mais: e todos os que deram ouvido foram dispersos, reduzidos a nada. Depois deste levantou-se Judas, o galileu, nos dias do alistamento, e levou muito povo após si. Mas também este pereceu, e todos os que lhe deram ouvidos foram dispersos. Isso, agora vocês dão a mão para eles aí, porque se vocês não derem a mão para eles, também vocês vão receber as consequências. Então, irmãos, não adianta a pessoa estar do outro lado torcendo para não dar certo. Quantos estão do outro lado levantando aí? Não vai dar certo. Isso aí não vai dar certo. Não sabendo que, se for de Deus, eles estão lutando contra o próprio Deus. Estão lutando contra o próprio Deus. Não adianta a obra de Deus. Não adianta levantar contra o Senhor. Qualquer um desses obreiros aqui, se nós somos de Deus, se levantar vai cair por terra. Não é porque nós somos bonzinhos, não, porque bom é Deus. É pelo chamado. É porque nós somos a menina dos olhos de Deus. Por isso a Bíblia diz: não julgueis para que não seja julgado. Aleluia. Por isso, meus amados irmãos, no versículo 42, diz: e todos os dias no templo e nas casas não cessavam de ensinar e de anunciar Jesus. Diz que era todos os dias, meus amados irmãos. Estavam nas casas ensinando e não deixavam de falar de Jesus. É o que nós estamos fazendo, nós temos que falar de Jesus. Vamos resumir aqui o capítulo 6. Capítulo 6, irmãos, a igreja já estava grande. Estavam os discípulos orando e perseverando na palavra, na oração, orando e a palavra. Mas houve murmuração, porque a obra começou a sofrer por uma parte das viúvas. Aqui no capítulo 6, que diz a palavra do Senhor: ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, porque nós vimos atrás que era quase 5.000, e depois a Bíblia diz que iam crescendo. Aqui já não fala números, mas com certeza muito mais de 5.000. E diz: houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas do ministério cotidiano. E os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram: não é razoável que nós deixemos a palavra e sirvamos as mesas. Prioridade, a palavra de Deus. Fazer obra social é maravilhoso, porque eles faziam essa obra ajudando as viúvas dos judeus. Agora tinha dois tipos de judeus aqui, tá? Nós vamos ver aqui que eu vou dizer quais os dois tipos: os que falavam gregos, que eram os helenistas, e os que falavam o hebraico e o aramaico. Os que falavam gregos, eles eram judeus dispersos, existia uma acepção. Mas os judeus de Jerusalém falavam o aramaico e o hebraico. Era a língua do Senhor Jesus, aramaico e hebraico. Nós vamos ver aqui. Aí houve o que? Murmuração. Então escolheram 7 homens, cheio de quê? Homens, não é? Cheio do Espírito Santo, varões de boa reputação, de sabedoria, os quais constituamos sobre este importante negócio. Nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. Então isso agradou os discípulos. Esses 7 homens que foram escolhidos, que foram 7 diáconos, eles ficaram para atender as viúvas.